Imagine o seguinte cenário. Você está em um grupo de amigos que você formou numa rede social. É um chat coletivo e vocês passam horas e horas conversando, dando risada, falando sobre a vida. Um te conta coisas que fez nos últimos anos. O outro te lembra daqueles bons momentos juntos que você já tinha se esquecido. Agora imagine que, depois de alguns minutos de conversa, um terceiro elemento entra na sala e te diz: uma das pessoas com quem você falou não era humana. Você conseguiria descobrir qual? Essa é exatamente a pergunta que um cientista chamado Alan Turing fez em 1950, e ela deu origem ao teste mais famoso da história da inteligência artificial. Um teste que tenta responder algo extremamente simples, mas ao mesmo tempo extremamente perturbador. Quando uma máquina pode ser considerada inteligente? Esse é o Next Verse Tech e chegou a hora de você fazer o teste para saber o quão facilmente você seria enganado por uma máquina. Bom, antes de falar do teste, vale entender quem foi a pessoa que teve essa ideia. Alan Turing foi um matemático britânico considerado um dos pais da computação moderna. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele ajudou a quebrar os códigos da máquina Enigma usada pelos nazistas. Esse trabalho encurtou a guerra e salvou milhões de vidas, o que deu um grande destaque ao matemático. Mas Turing também estava pensando em uma coisa muito mais sombria. Se computadores estavam ficando cada vez mais poderosos, será que um dia eles poderiam pensar? Em vez de tentar definir o que é inteligência, Turing propôs algo mais prático. Ele criou um experimento chamado Imitation Game, ou Jogo da Imitação. Sim, aquele do filme do Benedict Cumberbatch, que aliás recomendo muito assistir. O jogo é bem simples, funciona assim. O interrogador humano conversa por texto com dois participantes. Um deles é humano, o outro é uma máquina. O interrogador pode fazer qualquer pergunta e os participantes respondem um por vez. O objetivo dele é descobrir quem é humano e quem é máquina. Se depois da conversa o interrogador não conseguir distinguir os dois com confiabilidade, a máquina passa no teste. Ou seja, a máquina conseguiu imitar comportamento humano convincente o suficiente. O teste de Turing ficou famoso porque ele evita uma discussão impossível. O que é inteligência? Em vez disso, ele pergunta algo muito mais simples. Se uma máquina se comporta como um humano em conversa, isso já seria inteligência? Durante décadas, isso parecia impossível. Computadores eram rígidos, determinísticos, limitados, mas tudo mudou com a chegada da inteligência artificial moderna. Modelos como ChatGPT, Gemini ou Claude conseguem manter conversas complexas. Nós já fizemos um vídeo explicando em detalhes como funciona um LLM, mas resumidamente, eles respondem perguntas, explicam contextos, contam histórias, escrevem código e só falta fazer cafezinho. E muitas vezes fazem isso de forma tão natural que algumas pessoas esquecem que estão falando com uma máquina. Então surge a pergunta inevitável: será que alguma IA já passou no teste de Turing? E a resposta é, no mínimo, complicada. Em 2014, um chatbot chamado Eugene Gustman participou de um experimento britânico. Ele fingia ser um adolescente ucraniano de 13 anos. A ideia era simples: se o bot cometesse erros estranhos ou respostas confusas, isso poderia ser explicado facilmente pela idade ou pela língua diferente. Durante o experimento, cerca de 33% dos juízes acreditaram que ele era humano. Isso gerou manchetes dizendo que o teste de Turing finalmente foi superado. Ainda assim, muitos pesquisadores discordaram, porque enganar pessoas por alguns minutos, para eles, não é exatamente a mesma coisa que demonstrar inteligência real. Hoje, muitos cientistas acreditam que o teste de Turing tem limitações importantes, porque assim como o nome do jogo, ele mede imitação e não compreensão. Uma máquina pode reproduzir padrões de conversa, responder perguntas plausíveis e parecer convincente sem realmente entender nada do que está dizendo. Isso é exatamente o que acontece com muitos LLMs. Eles são extremamente fluentes, mas fluência não significa compreensão. Agora eu quero saber de você. Se você estivesse conversando com uma IA agora, sem saber que ela era uma IA,
Você acha que conseguiria perceber? Ou já estamos em um ponto em que isso se tornou praticamente impossível? Comenta aqui embaixo que eu quero saber e eu vou estar lendo cada comentário. Mas então o teste de Turing ainda importa? Mesmo com as suas limitações, o teste de Turing ainda levanta uma pergunta importante. Não sobre máquinas pensarem, mas sobre máquinas convencerem humanos. E isso pode ter implicações enormes para a segurança digital, desinformação, engenharia social e até mesmo manipulação psicológica. A revolução das máquinas pode ser até uma historinha exagerada, mas ela está longe de ser apenas uma conspiração impossível. Talvez o verdadeiro risco da inteligência artificial não seja a consciência, mas sua capacidade de influência. Alan Turing só queria saber se máquinas poderiam pensar. 70 anos depois, a pergunta talvez tenha mudado. Talvez o ponto não seja mais será que uma máquina pode pensar, mas sim até onde uma máquina pode ir sem precisar pensar. E isso abre porta para outra discussão ainda mais importante, que é segurança, controle e alinhamento da inteligência artificial, que é exatamente o que vamos explorar nos próximos episódios do Nextverse Tech, porque tecnologia além do hype começa entendendo o que está por trás das máquinas. Se você gostou do vídeo, já curte, se inscreve no canal e ativa as notificações. E seja bem-vindo ao Nextverse Tech.